Coluna lombar. A coluna lombar é composta por 5 vértebras, com corpos vertebrais maiores em relação às demais, possui processo espinhoso mais longo, apresenta processos transversos bem desenvolvidos, que são denominados apêndice coxiforme, não apresenta forames transversais. O sacro se articula com a última vértebra lombar, formando a coluna lombosacra, composta de 4 a 5 vértebras, que com o crescimento se fundem e formam uma única peça num formato triangular. Aqui está essa imagem, que é o nosso sacro. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa para mostrar melhor essa estrutura. Aqui nós temos os pedículos da vértebra L1. Aqui nós temos o processo transverso, o corpo vertebral, processo espinhoso, esse processo aqui que a gente vê na parte, ele está posterior, mas a frontal a gente consegue ver também, e a articulação sacro-ilíaca. E aqui o osso íleo. E aqui nós temos o nosso sacro. Aqui uma imagem em perfil da coluna lombar, mostrando o corpo vertebral. Aqui é T12, né? E aqui é o nosso sacro. Aqui nós mostramos o forame vertebral. Aqui o processo espinhoso. E aqui os espaços em vermelho, que são os espaços discais. Anterololistese é quando existe um deslizamento, né, da vértebra para a parte anterior. Essa parte aqui é anterior, anatomicamente falando, e essa parte aqui é posterior. Ok? É um corrimento, a vértebra ela acaba correndo para frente. Isso são algumas patologias que a gente consegue visualizar na coluna lombar. Aqui nós temos uma hérnia. Como eu falei, na tomografia a gente consegue ver, mas na ressonância é bem melhor. A gente consegue visualizar um pouco aqui essa hérnia bilateral, tá vendo? Aqui nós temos a imagem de fratura. Essa imagem aqui é uma imagem para a parte mole e aqui uma imagem para osso. A gente pode olhar aqui e ver, mas não consigo ver bem. Quando a gente parte aqui para a parte óssea, a gente consegue visualizar melhor a estrutura óssea. Metástase. A gente está mostrando aqui, inclusive já tem vários pontos do corpo vertebral, tá vendo? No processo espinhoso, no sacro. Protocolo de exame. Aqui no protocolo, como eu já falei para vocês, é o que está descrito lá, já está arrumadinho lá no nosso equipamento, tá bom? Aqui são os processos, a parte do processo físico, né? A tubulação física, que são o KV e o MAS, a espessura de corte, que é de 1 a 2 milímetros, o incremento menor ou igual à espessura do corte, espessura de reconstrução de 1 milímetro, logaritmo de reconstrução standard, que é para a parte mole, e bone para osso. Comprimento 400 milímetros, que está aproximadamente 40 centímetros, início e término do corte. Lembra que eu falei da transição? Que sempre tem que pegar a transição. Se é coluna lombar, eu tenho que pegar a transição da T12, L1. E o final, L5, S2. Que é a transição da sacral. Protocolo para aparelho. A orientação do paciente em relação ao Gantry pode ser em head fish, cabeça primeiro, ou feet first, pés primeiro.
tudo vai depender de como foi montado o protocolo e as condições do cliente. Isso em caso de politraumatizados. Foi a mesma coisa que eu falei para vocês com relação à montagem lá da torácica, né? Em caso de trauma, tanto faz o paciente ter entrado de cabeça quanto com os pés. Porque geralmente politraumatizados, eles fazem mais exames do que o habitual. Por exemplo, o paciente teve um acidente de veículo ou de moto, ele não vai fazer só coluna lombar, né? Ele vai fazer crânio, cervical, face, tórax, abdômen e, eventualmente, coluna. Ok? Aqui nós temos a programação do nosso FOV, né? Nós temos uma vista anterior aqui, nessa imagem. Aqui toda a programação que é feita nesse exame, que nós falamos no slide anterior, ao nível da T12, o início do corte, o final no S2, os parâmetros físicos, né, de KVMAS, o algoritmo de reconstrução, que são 2, um para a parte mole e um para a parte óssea. Aqui nós temos a programação, né, esse retângulo aqui amarelo, ele está indicando que é o nosso FOV, ok? Então, eu fecho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu desci um pouco mais, pegando até um pedacinho aqui do cóccix. E lá para cima eu pego a transição L5, L1, T12. Tem que ser sempre assim. Eu preciso pegar esta transição. Essa transição não pode ficar fora, ok? Aqui nós temos uma reconstrução multiplanar, tá? No plano sagital, aqui axial e aqui no plano coronal. Lá no equipamento nós temos esses aplicativos aqui, né, esses recursos que nos dá a possibilidade de trabalhar toda essa estrutura. E aqui também nós estamos com a janela de partes móveis. Aqui nós temos outra reconstrução, sagital e axial, só que aqui nós temos um axial com bloco, né, para a parte óssea, né, para a bone. O axial de disco. Quando a gente vai fazer uma documentação de exame que quer estudar o disco, a gente precisa fazer essa angulação, ok? Quando a gente estiver lá na formatação, a gente vai fazer essa angulação para delimitar uma quantidade de imagens, vai abrir lá um retângulo para a gente, né, para a gente colocar a quantidade de imagem que eu quero pegar entre o espaço, entre mais ou menos metade da vértebra, um terço da vértebra, L1, a um terço da vértebra, S2, S1, ok? Porque o que eu quero estudar ali é o espaço vertebral. E esse espaço aí, esse espaço do disco, é geralmente para estudar, para ver se tem história, né? Tem história não, tem diagnóstico de hérnia de disco. Aí, geralmente, esse tipo de documentação se faz para estudar hérnia. Aqui um coronal corrigido, ou curva, nós temos esse recurso também no nosso equipamento, né, onde a gente pode estar alinhando essa coluna. A gente pega o plano sagital, nós vamos fazer uma curvatura nele aqui, e ele vai fazer um alinhamento no plano coronal. Aqui nós temos imagens no plano sagital. Aqui são vários cortes do plano sagital. Aqui nós temos uma imagem renderizada, a imagem 3D, né, da coluna lombar.